Conexão Itajubá está recebendo aqui nos estúdios da Panorama a nutricionista da Faculdade Venceslau Braz, Cecília Mendes. Cecília, de volta aqui ao Conexão. Bem-vinda de volta. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia a todos os ouvintes. É sempre um prazer estar aqui. Cecília, a situação da pandemia traz outras complicações para a saúde, além da ansiedade, da depressão de alguns, né? Do nervoso, da tensão, essas coisas. O pessoal está ficando gordinho. Isso. Quilos a mais. Fica em casa, né, na quarentena, e a gente fica ansioso, fica ocioso, e aí a gente tende a comer mais, né? E uma das preocupações nossas também, Cecília, é em relação às crianças. Sim. Já de muito tempo nós temos acompanhado algumas pesquisas, inclusive com você, sobre a obesidade infantil. Sim. E parece que esse quadro começa a se agravar. Pelo sedentarismo, né? São várias as questões. É multifatorial a questão da obesidade, tanto em adulto quanto em criança, né? A realidade, Otávio, é que as crianças, elas são criadas muitas vezes com os pais comendo o que os pais comem. Então, se tem pais obesos, a tendência da criança a ser obesa é a mesma, né? Porque se ela come a mesma geladeira, come as mesmas compras da despensa dos pais, e os pais são obesos, é quase que uma certeza, né, de ver o futuro dessa criança, como vai ser quando ela tiver adulta. E aí a ordem multifatorial também é que crianças que desenvolvem obesidade já na infância, né, pessoas que desenvolvem obesidade na infância, têm uma probabilidade muito maior de se tornar um adulto obeso e manter essa obesidade na vida adulta. Fica muito mais difícil dela conseguir voltar para a normalidade. Aliás, me corrija se eu estiver errado, se não me engano, a obesidade é uma das comorbidades para o Covid, não é isso? Sim, foi uma observação, né? Porque a princípio seriam aquelas outras comorbidades, como diabetes, hipertensão, doenças respiratórias, e eles começaram a observar que muitos daqueles que estavam tendo complicações severas eles eram obesos, né? E aí voltou os olhos da ciência para ver o que será que acontece com os obesos, que eles têm uma tendência maior quando desenvolvem a doença, né, o Covid, eles terem fatores de agravamento muito mais rápido, né? E isso em tempos de Covid vale para as crianças obesas? Vale para as crianças, vale para os adultos. A obesidade hoje é uma das comorbidades mais estudadas, porque é uma coisa nova, né? A doença em si é nova, mas foi uma observação mais recente, e aí estão estudando o tempo todo o que tem na obesidade que desenvolve esse agravamento da doença. Parece que é alguma coisa em relação ao fator inflamatório, né? Dentro das células adiposas, né, que são as gorduras dentro do corpo, seria um fator que a replicação do vírus estaria acelerada. Seria isso. Seria isso. Então, vamos agora fatiar essas informações, que foi um bocado de informação aí. Primeiro, obesidade é uma doença. Obesidade é uma doença. Então, você pode dizer que uma criança obesa é uma criança que tem uma doença? Ela está doente? Ela tem uma doença, sim, com toda certeza. Quer dizer, então não e outra coisa. Não é só estética, né? Exatamente. Tem muita gente que acha que não é aquele sofrer aquele bullying. Não vou nem dizer aqui de que se chama gordo, a pessoa mais obesinha, né? Mais cheia nas escolas, para não provocar bullying. Diz, ela estava ensinando a fazer bullying, mas todo mundo já sabe, quem está na escola sabe como é que é chato ser mais cheinho nas turmas. Sim. Mas o que é que caracteriza a obesidade? Porque você pode olhar uma pessoa gordinha, né? Primeiro, todo gordinho é obeso? Boa, né? É saber o que pensar, né?
cri. Não, porque pode ser que tenha gordo que não seja obeso, né? Falei, sei lá, porque eu já vi gente que era cheinho e jogava futebol de uma maneira que eu falei, pô, como é que pode ter gordinhos com uma flexibilidade, uma agilidade? Aliás, um deles era famoso, agora ele não consegue mais fazer isso, mas o Jô Soares. Sim. Jô Soares era um bom goleiro, né? O cara... E dançarino também. E dançarino, pois é. Então você vê, e eu na escola tinha um amigo que era um craque de futsal, que é difícil, e o sujeito era bem cheinho. Sim. Respondendo a sua pergunta, a obesidade, ela é caracterizada pela quantidade de percentual de gordura que você tem no seu corpo. Então, a quantidade de gordura é que vai determinar se você está obeso ou não. Então, você pode ter uma pessoa que nem é tão, na silhueta, olhando, ela nem é tão grande e gordinha, né? Como você disse, mas ela tá com o percentual de gordura alto. Então, ela pode ser caracterizada como uma pessoa obesa. Então, a obesidade, ela tem a ver com a quantidade de gordura distribuída dentro do teu corpo. É aquela falsa magra, né, que eu tô querendo dizer. Às vezes você olha, a pessoa tá gordinha, então a gente pode dizer que ela é uma pessoa obesa. Mas às vezes tem um magro que ele pode ter uma obesidade ali. Magro não, magro, sim, esguio não. Não é o magro seco. Isso, mas existe é o falso magro que a gente fala, é aquela pessoa que está até dentro do peso normal para sua altura, mas o percentual de gordura dela tá alto. Então, e aí existe uma faixa de normalidade, né? Então vamos agora vamos voltar à questão da doença. Sim, da doença. A obesidade como doença, que outras doenças ela pode levar? Hoje a obesidade está sendo estudada como a principal causadora de diversas doenças. A pior delas é o câncer, né? Mas aí também ela pode ser destrinchada, digamos assim, né? Ela pode, através dela, se a pessoa tem uma gênese, por exemplo, do diabetes, ela pode desenvolver o diabetes mais cedo, né? Se ela tem uma alimentação inadequada, está acima do peso, com o percentual de gordura alto, ela pode desenvolver outras doenças, inclusive diabetes, mesmo que ela não tenha genética, né? Parte da resistência à insulina e depois diabetes, a hipertensão, os cânceres e doenças autoimunes. Então, uma série. Então, uma criança que desde a infância ela já é obesa, ela tem uma chance enorme de contrair tudo isso já desde novinha, ou seja, ela tem uma chance de ter tudo isso. De ter tudo isso, inclusive ainda na infância. Diabetes, colesterol alto, hipertensão, triglicérides alto. Ou seja, é uma criança que ela cresce, como vamos chamar, com uma certa condenação? Se não tiver uma mudança de estilo de vida... Ela vai acabar morrendo disso? Pode-se dizer isso? De alguma das comorbidades da obesidade, sim. Então é bom os pais começarem a observar melhor seus filhos, né, Cecília? Sim. E assim mesmo, né? E assim mesmo. Porque às vezes o sujeito acha que é gordinho. Não, e coloca aquele padrão na família, entendeu? Família saudável, a família... Antigamente era assim, né? Sim. Família saudável era família gordinha. Aí não sabia porque que um morria de AVC, o outro tinha infarto cedo, né? Exato. E por aí vai. E aí, assim, às vezes tem dessa da família também de colocar assim, a nossa ossatura é muito larga, a gente é muito grande mesmo, né? E o que não é verdade, o esqueleto, quando você vê, ele é quase que igual, né? Ele tem mais a ver com o estilo de vida, que se os pais consomem determinados alimentos que não são tão bons, os filhos também, porque eles não vão pegar o dinheiro, atravessar a rua, ir no supermercado e comprar o que é saudável, né? Sim. Então, voltando, assim, indo para a quarentena, né? Abriu-se uma possibilidade bem grande com os pais dentro de casa, com os filhos também, né? Do pai e da mãe resgatar
aqueles hábitos antigos que a gente tinha, né? No hábito dos nossos avós, dos nossos antepassados, que era cozinhar comida de verdade, não comprar tanto processado, né? Não ter em casa muitas guloseimas, porque se tiver na despensa, num momento de preguiça, num momento de prática, é o que a gente vai buscar, né? Momento de fome. Aí se tiver lá um saquinho de biscoito recheado, fica muito mais fácil de abrir do que de cozinhar, do que de lavar uma verdura. Isso com certeza, né? Isso com certeza. Mas nenhuma criança, eu acredito, que vai trocar um saco de batata frita ou aqueles isopores salgados, né? Aqueles troços amarelos, que eu não sei nem o que é aquilo, mas ele parece ser gostoso, porque a criançada cai matando aquilo. Eu duvido que uma criança troque aquilo por uma cenoura. Na verdade, são duas coisas aí. Primeiro é não comprar, se não tiver em casa, a criança não vai comer, né? E segundo, que a gente tem que abrir um pouco a mão da arte culinária. Fazer essa cenoura de uma maneira em que fique muito atrativa, né? Porque cozinhar legumes e verduras a vapor, sem nada de sal, sem nenhum outro ingrediente que seja saudável, mas que seja saboroso, provavelmente nem os adultos vão querer comer. Sim. Vai buscar na despensa, são os outros processados. Aquelas coisas. Aquelas outras coisas. Então, a culinária, ela vem ajudando bastante quem quer, sabe? Assim, quem quer mudar o estilo de vida. Tem muitas receitas hoje em dia disponível na internet, né? Receitas que são saudáveis e que eles podem fazer chips de legumes, por exemplo. Né? Existe isso? Existe, nossa, e fica super saboroso. Então, fatiar legumes, coloca no tabuleiro, no forno, tempera com temperos que sejam naturais, né? Orégano, azeite, um pouquinho de sal grosso, coloca para assar, ele sai crocante tanto quanto uma batata. Então, onde é que essas receitas estão disponíveis? Porque agora eu já fiquei tentado, Cecília. Além de já começar a ficar com fome. Quem está nos ouvindo agora, são 10 para meio-dia quase, né? Ó. Bom, tem inúmeros vídeos no YouTube, né, de chips de legumes, bolinhos de micro-ondas com farinhas que são saudáveis, usando a banana no lugar do açúcar. São várias trocas de ingredientes que você troca um ingrediente que não é tão bom, né, por um ingrediente saudável. Nossa, e tem Instagram, Facebook, tá cheio de receitas assim. Mel é bom para colocar aquela banana com mel? É gostoso? É bom? O mel, ele é um açúcar, né? Então, ele é processado, embora seja saudável, seja natural, ele é processado dentro do nosso organismo como se fosse um açúcar. Sei. E um açúcar, a gente não necessita de um carboidrato, a não ser que seja atleta, né, que precise de uma reposição rápida. Esses carboidratos refinados, eles não têm muita função, mais de gosto, né? Então, uma banana amassada com a aveia já supre bastante das necessidades de fibras, vitaminas, minerais e calorias também. O mel é só um saborzinho para quem gosta. É verdade. Cecília, então, recomendável nesses tempos para adultos e para crianças é moderar na comida enquanto está essa situação de meio isolamento social. E procurar, não é comer menos, não é comer menos, comer saudável, isso, né? Se precisar emagrecer, vai ter que fazer uma restrição de comer menos também. Isolamento, né? Isolamento social e isolamento alimentar, né? Se isola dessas comidas, desses processados, que eu gostei da terminologia da Cecília. Alimentos processados. Isso. Né? Realmente... menos colas, né? Aquelas colas, aquelas livres de corante, de conservante, né? Ao invés do refrigerante, fazer um suco e usar água com gás, por exemplo, se aproxima muito do refrigerante, né? Fazer essas trocas alimentares,
buscar sempre comprar. Que boa ideia. Eu não tinha pensado. Quer dizer, faz tinha um aquela suco de Fanta limão, caseira, lembra? Suco de limão com com gás? Isso, suco de limão com água com gás, fica parecendo um refrigerante uma laranjada, de limão. Então, com água com gás, parece uma Fanta? Sim, tinha uma Fanta caseira que a gente sempre fazia, que era cenoura, laranja e limão. Limão, aquele limão rosa, que a gente fazia também com a casca. Mas tudo isso sem açúcar? Sem açúcar. Batia com água, um pouquinho de água no liquidificador, depois completava com a água com gás. Fazia Fanta caseira. Tá vendo? A dica, é muito boa. Fazendo essas trocas, a gente já ganha bastante em questão de saúde, né? Comendo mais alimentos que não são processados, né? Alimentos in natura. Então, são frutas, verduras, legumes, os grãos integrais, né? As carnes de corte, que a gente também, pela praticidade, tem ido muito para os ultraprocessados, que é o hambúrguer, o steak, a salsicha, a mortadela, né? E deixando de comer os cortes de carne, né? O peito do frango, a coxinha da asa, a sobrecoxa, um peixinho, um bife. E a gente, a indústria alimentícia, né? Ela tem dado opções muito práticas pra gente. E aí a gente tem que colocar a mão na consciência e dizer o que eu devo comprar no supermercado. Não, né? e o detalhe quando você fala em compra no supermercado, Cecília, é que esse tipo de alimento saudável, ele sai muito mais barato. Muito mais barato. As pessoas falam, fazer dieta sai caro. Não sai caro, porque o alimento da safra, além de mais nutritivo, ele é barato. Fruta, verdura e legumes da safra sai bem mais em conta, né? Então não é caro, não. Cecília, maravilhosas dicas. Muito obrigado por essas informações. É um motivo de preocupação, porque nós temos, são informações que têm chegado ao Conexão, de que o pessoal, isso aí é evidente, né? Não precisa nem de grandes fontes para você apurar isso, que as pessoas paradas, sem academia, né? As pessoas já confinadas, ansiosas, porque também a ansiedade gera nossa, fome, né? E ataques noturnos. A fome emotiva, né, que a gente fala. Isso é interessante, porque muita gente tem me dito isso, Cecília, muita gente, né? Com quem às vezes você conversa, ele fala assim, nossa, eu tenho que controlar meu ataque à despensa na noite, ou à geladeira, os ataques noturnos. Isso é sinal de ansiedade. Isso é sinal de ansiedade e depende muito também do estilo de vida que ela está levando. Porque o que acontece? Quando a gente come esses ultraprocessados, ricos em carboidratos refinados, ele aumenta a nossa circulação de insulina no sangue, que é o hormônio que capta esses açúcares para serem processados, né, e usados pelo nosso organismo. Essa insulina alta, ela é um hormônio ligado ao centro da fome. Então, quanto mais bobagens, besteiras, guloseimas a gente come, mais a nossa tendência a ter vontade, aquelas fomes afetivas que a gente fala. Não é uma fome que você comeria qualquer coisa, é fome de guloseima, né? Quer dizer, não é nem fome, né? Não é nem fome, Mas aí você tem que atacar a geladeira à noite, porque você vem o dia todo comendo alguma coisa que estimule esse centro da fome. Então, como é que se faz para não ter esse ataque noturno? Se tranca no quarto. Não, a dica é a gente não comprar, né? Comprar mais alimentos naturais, bastante fruta, verdura, legumes, grãos, comer as refeições regulares, né? Fazer o almoço, fazer o jantar, não trocar por lanches, né? Que a gente às vezes faz isso. Pensando que está emagrecendo, né? Sim, né? Faz um suco e às vezes até o suco, se for uma coisa muito concentrada de frutose, é açúcar, então vai dar fome depois, né? E a gente tem um jargão na nutrição que eu gosto sempre de falar, que é assim: quem come doce, come doce. Quem não come doce, não come doce. O que significa isso? Que o corpo que come doce vive pedindo doce.
Então você sempre quer aquela sobremesa, é um vício. E quem não come doce, não sente falta. Ó, simples. Simples assim. Mas vai fazer. Cecília, dá pra fazer. Dá pra fazer sim. Tem que fazer. Nessa época, principalmente, tem que fazer. Cecília, brigadaço. Eu que agradeço. E eu agradeço imensamente mais uma vez a Faculdade Venceslau Braz, a Débora, que cedeu aqui a Cecília para ver o nosso programa, dessas dicas super importantes. Até breve, Cecília. Até. Essa é Cecília Mendes, a nutricionista da Faculdade Venceslau Braz, participando aqui do Conexão Itajubá nas ondas da Panorama.